Espiritual, um programa que te aproxima ainda mais da Palavra de Deus. E hoje o evangelho do dia é o evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 31 a 35. Lucas, capítulo 7, versículo 31 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos aí vivenciando a graça de Deus, o amor de Deus, a sua misericórdia em nossos corações. Estamos aí na 24ª semana do tempo comum. E a palavra de Deus dirigida para nós hoje é uma palavra muito interessante, na qual retrata uma geração que, na verdade, não era uma geração que estava dando, assim, digamos, alegria ao coração de Deus. Uma geração que, na verdade, não se importava com tudo aquilo que era dito, tudo aquilo que era falado, tudo aquilo que era pregado. As pessoas enviadas por Deus para anunciar a boa nova, a conversão a todas as criaturas, eram pessoas que eram sendo debochadas. As pessoas debochavam delas, riam, ridicularizavam, zombavam delas, como está relatado no evangelho de hoje, João Batista veio para transformar o coração daquelas pessoas, para preparar os caminhos do Senhor. E por isso que nesse evangelho, Jesus queria indicar aos homens desta geração, a sua falta de coerência. Muitas vezes nos falta isso no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada, uma falta de coerência com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós praticamos. E Jesus queria ensinar aquelas pessoas o que deveria ser feito, não só falar, mas praticar. Não só falar do amor, mas viver o amor. Não só falar do perdão, mas viver o perdão. Quer dizer, dando o perdão. Então essa geração era incoerente. A eles Deus enviará 2 grandes profetas, da vinda iminente do reino, na qual era João Batista e ele mesmo, João Batista então veio preparar os caminhos do Senhor. E não foi tão bem recebido assim, não foi tão bem acolhido. É tanto assim que João Batista vai perder depois a cabeça, E vê Jesus, com a mesma hostilidade que eles tratavam João Batista, tratava também Jesus. João Batista era algo assim que fazia com que as pessoas olhavam para ele e, de certa forma, tinha um pouco, de medo, por ser aquela figura emblemática, aquela figura misteriosa, mas que anunciava e pregava a conversão dos pecados, para que aquelas pessoas pudessem modificar a sua vida, preparar o coração para a vinda do Messias, que era o próprio Jesus e Senhor. E João Batista, então,
não comia pão nem bebia, mas o povo dizia que sim. E falava ainda que ele estava com demônio. Então veio o Filho do Homem. Agora, o Filho do Homem come, bebe, se diverte, e eles o chamam de comilão, beberrão. E ainda mais, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas as pessoas não conseguiam enxergar o que estava além deste homem que veio trazer a boa nova do reino de Deus. A sabedoria de Jesus depois foi sendo administrada e adquirida pelas pessoas. Mas antes não. Jesus não era bem visto, não era bem quisto, não era bem aceito. E chamou várias e várias vezes Jesus de comilão, de beberrão. Porque uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não impede a outra. Jesus, no seu tempo, ele vivia na alegria. Era um homem alegre, dançava, participava de festas, tomava o seu vinho, dançava. Ele vivia a sua humanidade, mas não pecava. Fazia tudo igual o ser humano comum, exceto o pecado. Mas mesmo assim as pessoas julgavam, o condenavam e não aceitavam muito a sua pregação e a sua palavra. Portanto, João Batista e Jesus, os dois tinham o que hoje em dia chamamos de estilos diversos, né? Cada um com seu jeito, cada um com a sua visão, mas com o único propósito, apresentar o reino de Deus. E mesmo assim, essa boa nova era recusada, como ainda é recusada até hoje. Muitos de nós recusamos ainda ouvir a voz de Deus. Recusamos a palavra de Deus. Recusamos a nossa conversão, recusamos a palavra porque nós não queremos mudar a nossa vida, as nossas atitudes. Então é necessário que a gente comece a entender, a acolher a voz que vem de Deus, para que essa voz seja a nossa transformação, que seja o elo transformador da nossa vida, para que nós possamos viver essa graça, esse amor de Deus plenamente em nossos corações. Portanto, é necessário a conversão diária. Ouvir a voz de Deus e não recusar, e não questionar, como aqueles homens no tempo de Jesus e de João Batista assim faziam. Queriam ver a sua humanidade, colocando em xeque a sua credibilidade, mas não queriam enxergar que ali estava a sabedoria divina, a sabedoria de Deus que agia na vida de João Batista e que agia principalmente na vida de Jesus, trazendo a boa nova, o reino de Deus, curando e libertando a humanidade. Então é necessário que nós pairamos um pouco para pensar e acolhemos, essa palavra que vem de Deus e nos deixamos ser transformados por ela. Assim seja. Amém.